Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro Conte, sou o autor do livro que vocês estão usando e hoje eu vou conversar com vocês sobre as dicas do capítulo 14 do livro. Então, neste capítulo eu vou conversar com vocês, no próximo capítulo, capítulo 15, no capítulo 16, nos próximos, a professora de vocês será a mestre nacional Isabela Ponte e ela vai conversar com vocês sobre os assuntos do capítulo 15 e 16. Hoje, então, no capítulo 14, nós vamos para as dicas básicas, dicas iniciais, os conceitos iniciais para a gente melhorar no jogo. Então, vamos lá para as dicas. Dica número 1. O mais importante é a segurança do rei. O seu rei precisa de mais proteção? Vamos lá então. A primeira dica é a seguinte. O seu rei precisa de mais segurança? Sempre se faça essa pergunta. Será que o rei está seguro? Será que eu preciso proteger o meu rei? Vou mostrar para vocês aqui numa partida que eu joguei na internet. Nessa posição, é a minha vez de jogar, eu estou jogando com as peças brancas. Então eu faço o roque. Né? Por que eu faço o roque? Porque meu rei está no centro do tabuleiro. Então este é o momento de procurar a proteção do rei. E no momento que a gente faz o roque, o rei fica mais protegido, tem uma barreira de peões. Esses 3 peões da frente do rei são muito importantes para a proteção do rei. Então evite mover esses peões, só mexa nesses peões se for extremamente necessário. Tá? Às vezes é necessário avançar um peão, avançar o outro peão, mas de um modo geral é mais segura a estrutura quando os peões estão imóveis. Olha o que acontece em seguida dessa partida. Depois de alguns lances, o meu adversário também se prepara para fazer o roque, né? Porém, neste momento, eu jogo o cavalo aqui em G5, provocando o movimento de peões. Eu quero que ele avance um desses peões para que a estrutura do roque dele, para que os peões que protegem o rei dele, comecem a se mover. E com isso, a estrutura começar a ter mais pontos de contato, ficar mais fácil de eu abrir essa estrutura. Então, quando eu deixo o cavalo aqui para o peão capturar, isso aqui é intencional, porque se ele capturar o meu peão, eu vou capturar o peão dele com o cavalo e estou ameaçando o checkmate aqui no fundo. E é impossível, praticamente, ele evitar o checkmate, né? Então, nessa posição, ele nem toma o meu cavalo, ele faz um outro movimento, capturou o meu peão, e aí eu sigo com a ideia de abrir a estrutura do roque dele, de tirar a proteção do rei. Quando ele captura o meu cavalo com o peão, o rei dele ficou totalmente aberto. E aí, agora, eu vou aproveitar que o rei dele está exposto e atacar o rei. Quando é que a gente ataca o rei adversário? Quando a gente tem uma força de ataque, várias peças prontas para atacar. E o meu adversário tem poucas peças para defender, porque as peças dele estão lá do outro lado do tabuleiro. E nessa situação aqui, eu já tenho 3 peças aqui prontas para atacar o rei, e o meu adversário só está com o cavalo e a torre para proteger o rei dele. Né? Seguiu aqui, capturei o peão dando cheque, o rei dele é obrigado a mover para H8, e agora, veja bem, todas as minhas peças atacando o rei, 3 peças atacando o rei, e ele não tem como evitar o checkmate, porque eu vou tirar o bispo capturando a torre dele e dar o checkmate. Né? Se ele fizer um lance qualquer, por exemplo, vamos supor que ele mova o bispo, né? Eu vou capturar a torre dele dando mate. Tá bom? Então, sempre que possível, você proteja o seu rei, faça o roque, não mexa nos peões de frente que estão à frente do rei, né? Só se for muito necessário, né? E tente fazer com que o adversário mova os peões da frente do rei dele, para que o rei dele fique exposto e a gente possa atacá-lo. Beleza? Essa é a primeira dica. Então, sempre se pergunte se seu rei precisa de mais proteção, seu rei está seguro, antes de sair avançando e atacando. Tá bom? Então vamos para a segunda dica. Dica número 2. Controle o centro ou ataque o domínio de seu adversário na parte central do tabuleiro. A segunda dica é a seguinte. Tente controlar o centro do tabuleiro. O centro do tabuleiro, essas casas centrais, essas 4 casinhas do centro são importantíssimas. Quando você não consegue dominar essas casas, você tem dificuldade. Então tente dominar essas casas e quando for, se possível, ataca pelo centro. Porque quando você ataca pelo centro, você controla o centro do tabuleiro. Olha essa partida aqui, esse exemplo aqui. Nesses primeiros lances aqui da abertura, o jogador das brancas desenvolvem as peças, né, deixam as peças desenvolvendo cavalos e bispos, né, enquanto que as pretas avançaram um peão de D5 atacando o bispo.
né? E nessa situação, quando o bispo volta, o jogador das pretas consegue um domínio do centro. Mesmo as brancas tendo desenvolvido as peças, as pretas estão agora com o domínio do centro, com 2 peões no centro, podendo a qualquer momento avançar um desses peões e aproveitar a melhor posição do centro. Então aqui as pretas jogaram pelo controle do centro, né? Um outro exemplo, agora é a vez das brancas controlarem o centro. As brancas jogam pelo controle do centro, ó. Trocam, né? Provocam a troca de peões no centro. Para quê? Para que o peão branco fique controlando o centro, os peões brancos controlando o centro. Com 2 peões no centro, controlando casas centrais, né? Ameaçando casas centrais. Então, conseguir controlar, dominar esse centro é muito importante e ajuda muito a você melhorar a posição das suas peças e achar formas de atacar o adversário, tá? Então, o centro é importantíssimo. Vou voltar aqui para mostrar para vocês que, quando a gente fala de centro, a gente fala principalmente dessas 4 casinhas aqui. E4, E5, D4 e D5, tá bem? Vamos para a terceira dica? Dica número 3. Assegure-se que suas peças guardam ou defendam umas às outras, mesmo que elas sejam atacadas. A terceira dica está relacionada às peças, tá? Você precisa se certificar de que suas peças estão umas protegendo as outras. Não fique com as peças soltas. Quando a gente fala peças soltas, a gente fala peças que não têm proteção de outra peça. Nessa posição aqui é a vez das pretas, e a gente percebe que as peças brancas, apesar de que uma torre protege a outra, né? O cavalo protege a torre, o rei protege o cavalo, parece que as peças estão todas protegidas. Porém, não estão bem protegidas, porque o cavalo está ameaçado pela torre. E quem protege o cavalo é o rei. Então, o cavalo tem a proteção de uma peça que é o rei. E o rei, quando é ameaçado por alguém, ele é obrigado a sair da ameaça. Então aqui, facilmente as pretas aproveitam que a proteção do cavalo não está boa, né? É bom você proteger uma peça com outra peça ou com um peão. Se as pretas jogam torre G4, cheque, o rei é obrigado a sair do cheque. E no momento que o rei sai do cheque, este cavalo vai ser capturado pela torre, né? Aqui a gente pode pensar assim, não, mas o rei pode sair atacando a torre, né? O rei pode sair atacando a torre, e agora se a torre capturar o cavalo, o rei vai capturar a torre. É uma situação. Mas aqui não precisa capturar o cavalo agora, pode simplesmente tirar a torre ameaçando o cavalo. E agora eu tenho 2 peças ameaçando o cavalo e não tem ninguém defendendo. Se as brancas tentarem agora proteger o cavalo com o rei, não adianta, porque agora a torre pode capturar o cavalo porque ela está protegida por outra torre. Então, a ideia é peças protegendo as outras peças, peões protegendo as peças. O rei protegendo peças, a gente às vezes precisa do rei para proteger peças, mas saiba que o rei não é a peça mais indicada para proteger alguém, porque quando ele é ameaçado ele tem que sair do cheque. Então a dica é a seguinte, certifique-se de que suas peças estão umas protegendo as outras. Tudo bem? Vamos para a 4ª dica. Dica número 4. Se possível, troque uma peça por outra mais valiosa. A 4ª dica é a seguinte, sempre que possível, troque uma peça por uma outra de maior valor. Então você vai procurar possibilidades durante o jogo para trocar sua peça por outra mais forte. Lembrando que torre vale mais do que bispo e cavalos, né? A torre vale 5 pontos, a torre é mais forte do que o bispo e os cavalos. Os bispos e o cavalo são equivalentes, vamos pensar assim. A dama é mais forte ainda do que a torre. Então vamos tentar trocar um cavalo por uma torre, vamos tentar trocar o bispo por uma torre, né? Para a gente poder ter vantagem, ter uma força maior para o final do jogo, para o meio do jogo. Então nessa posição aqui, a gente tem uma possibilidade de fazer uma troca, as brancas forçarem uma troca, obrigarem a acontecer uma troca vantajosa. Por exemplo, se as brancas jogam um cavalo aqui em E4, as brancas estão ameaçando a dama. E ao mesmo tempo, se a torre capturar o cavalo, a torre captura a torre. Então, se o jogador das pretas resolver capturar o cavalo branco, as brancas vão trocar o cavalo por uma torre. E é uma troca por uma peça mais valiosa, né? Agora, se as pretas não precisam capturar o cavalo, podem simplesmente tirar o cavalo, tirar a dama da ameaça, né? Por exemplo, vamos tirar a dama para uma casa qualquer, né?
Aqui a gente tem a troca de uma peça menor por uma peça mais valiosa. Então o bispo pode capturar a torre e aí trocar o bispo por uma torre. E como a torre vale mais que o bispo, as brancas ficaram em vantagem. Então quando o cavalo salta para E4, na verdade, está ameaçando, o bispo está ameaçando trocar com a torre, e se a torre tomar o cavalo, a torre cai. Então aqui é uma forma que as brancas encontraram de forçar uma troca vantajosa para as brancas, tudo bem? Então lembre-se, quarta dica, sempre que possível, troque sua peça por uma peça de maior valor. Legal? Vamos para a quinta dica agora. Dica número 5. O que meu oponente está ameaçando? Pessoal, a quinta dica é a seguinte, sempre se pergunte o que o seu adversário está ameaçando. Tá? Porque você precisa se precaver das ameaças, das intenções do seu adversário. Nessa posição, por exemplo, é a vez das pretas. As pretas estão doidinhas para capturar o bispo branco, que tem proteção, porque só tem a proteção de uma peça e as pretas têm duas peças atacando. Né? Então aqui, se as pretas forem desatentas e capturarem o bispo, a dama vai capturar a torre. Por quê? Porque antes de capturar o bispo, as pretas têm que observar que as brancas estão ameaçando a torre. Então, se pergunte, o que o meu adversário está ameaçando? Está ameaçando minha torre. Então não vou capturar esse bispo agora não, porque senão eu perco a minha torre. E aí você procura a partir daí um lance melhor. Por exemplo, aqui, as pretas poderiam tirar o bispo para que uma torre proteja a outra. Agora a torre não está mais caindo, a dama não pode mais capturar a torre, porque senão a torre vai tomar. Então, este lance, por exemplo, bispo em G4, é um lance muito melhor do que capturar o bispo adversário. Porque com esse lance você ameaça a dama vai ter que sair daqui, sei lá, a dama vai sair para algum lugar. Né? Aí sim você pode capturar o bispo agora, porque a dama não está mais capturando sua torre. Né? Poderia capturar o bispo com o bispo também, né? Poderia capturar o bispo com a dama. Então, antes de capturar o bispo, primeiro, o que meu adversário está ameaçando? Está ameaçando a torre. Então eu vou tirar o bispo para que a minha torre fique protegida. Tá ok? Então, dica número 5, sempre se pergunte, o que meu adversário está ameaçando? Antes de fazer seu lance. Tá joia? Então vamos para a sexta dica. Dica número 6. Posicione seu exército para o máximo controle do tabuleiro. Pessoal, a sexta dica é a seguinte. Posicione as suas peças, né? Posicione o seu exército para o maior controle do tabuleiro, para você ameaçar mais casas do tabuleiro. Mesmo que não tenha assim, uma peça específica para você ameaçar, você coloque suas peças de forma que ela ataque mais peças do tabuleiro. Por exemplo, nessa posição, é uma posição que está bastante equilibrada, porém existe aqui uma coluna totalmente desobstruída, totalmente aberta. Então, agora é a vez das brancas. Um lance muito bom para as brancas é colocar a torre em E1, porque agora a torre está controlando várias casas do tabuleiro. Né? Ficou muito mais ativa essa torre aqui. A torre está atacando várias casas. Né? Então, pense, onde eu vou colocar minha peça para ela controlar mais casas do tabuleiro? Quanto mais casas você atacar no tabuleiro, melhor estão suas peças e mais oportunidades de ganhar material depois você vai ter. Tá bom? Então, a sexta dica é, posicione suas peças para controlar o máximo de casas do tabuleiro. Joia? Vamos para a sétima dica. Dica número 7. Tente manter seus peões em linha. A sétima dica está relacionada aos peões. A dica é a seguinte, tente manter os seus peões, um protegendo o outro, eles alinhados. A gente fala até que os peões ficam de mãos dadas, eles andam de mãos dadas, tá? Peões assim, ó, um protegendo o outro, né? Como alinhados. Se você tiver os peões sem os vizinhos para protegê-los, são os peões isolados. Esses peões isolados, eles são alvos para ataques dos adversários. Então, mantenha seus peões assim, em linha, um protegendo o outro. Por exemplo, nesse exemplo aqui, as brancas poderiam jogar bispo, sei lá, joguei bispo, mas eu poderia jogar aqui, ó, um bispo em C3, para quê? Para melhorar a posição do bispo, para eu ter uma peça atacando várias casas do tabuleiro. Lance bom, né? Aí as pretas vão ter que fazer algum movimento aqui. Poxa, mas esse peãozinho aqui, ele está sozinho. Né? Se eu não avançar o peão aqui para ele não ficar tão isolado, olha o que acontece. O bispo de casas brancas ficou
um pouco o controle de peças, de casas. O peão atrapalha o bispo, né? Aí eu posso já colocar mais peças minhas, posso trazer minha torre para depois colocar uma torre atrás da outra. Mas o importante é, esses peõezinhos aqui, ó, vão ficar fracos, vão virar alvos de ataque, né? Porque não tem um peão para defender. Então, sempre que possível, deixe seus peõezinhos assim, ó, um de mão dada com o outro, mãos dadas com o outro, um protegendo o outro, tá bem? Então, essa foi a nossa dica. Vamos para a dica número 9? Acho que sim, né? Eu já perdi aqui. Vamos para a próxima dica. Dica número 8. No meio do jogo, os peões devem capturar em direção ao centro. A próxima dica também está relacionada ao peão, aos peões. Sempre que possível, no começo, no meio do jogo, utilize os peões para capturar na direção do centro. Quando você captura em direção ao centro, você está fortalecendo o seu centro. Tá bem? Então, olha essa posição. É a vez das brancas. Eu tenho um peão que eu posso capturar tanto o peão de D5, quanto o peão de B, de B5. Então, se eu capturar o peão de B5, né, por exemplo, meu adversário captura o meu peão também com a dama, olha como é que ficou a estrutura de peões no centro. Está equilibrado, né? Porém, se eu capturar o peão de D, aí o meu adversário vai capturar o meu peão também, pode ser com a dama ou pode ser com o peão, sei lá, um dos dois. Eu vou ficar com 2 peões no centro contra um peão que pode ocupar o centro do meu adversário. Então, se você capturar indo para o centro, normalmente é melhor do que você capturar indo para a lateral, para as laterais, tá bom? Então, a dica é a seguinte: quando possível, capture em direção ao centro. Capture com o peão em direção ao centro, tá bom? Próxima dica. Dica número 9. Ponha as suas torres e damas nas colunas abertas ou semi-abertas. Esta próxima dica eu vou falar mais rapidamente porque ela está no próximo capítulo, né? Daqui 2 capítulos, onde posicionar as torres. Então, sempre que possível, coloque sua torre em colunas abertas ou semi-abertas. Colunas abertas são essas colunas que não tem nenhum peãozinho nela. Esse é o melhor lugar para colocar a torre. E colunas semi-abertas são as colunas que têm um peãozinho só, né? O peão, um dos times perdeu aquele peão e aí a coluna ficou semi-aberta. Então aqui, ó, a ideia é: ocupe, coluna está aberta, ocupe com as torres. Por exemplo, um lance muito bom aqui para as brancas seria trazer a outra torre e ocupar a coluna todinha com suas torres. Porque aqui, caso as pretas tomem, você toma e está ocupando, ganhou a coluna. Sua torre tem mobilidade pela coluna. Então, as torres ficam muito bem em colunas abertas e semi-abertas. Nós vamos ver isso no capítulo específico sobre onde posicionar as torres, tá bem? Vamos para a próxima dica. Dica número 10. Se você e seu oponente fizerem o roque em lados opostos, ataque de peões. Essa é uma dica muito interessante, muito importante. Se você e o seu adversário fizerem o roque para lados opostos, né? Um faz o roque grande, o outro faz o roque pequeno, a melhor forma de atacar é avançar os peões sobre o roque do adversário. Olha só que partida interessante, vou passar rapidinho só para a gente ver a ideia. As brancas aqui fazem o roque pequeno. Não, desculpa, fazem o roque grande. Cheque. Ó, as brancas fazem o roque grande, né? Por quê? Porque já moveram os peões que ficariam na frente do roque pequeno. É a ideia das brancas estratégica. E as pretas fizeram o roque pequeno. Então, o que acontece? Os peões brancos podem avançar para tentar quebrar a estrutura dos peões do roque das pretas. E os peões pretos podem tentar avançar para quebrar os peões do roque das brancas. Então, sempre que fizer roque opostos, tente avançar os peões sobre o roque. Olha como é que a preta jogou aqui. Já avançou o peão para poder abrir um pouco o rei branco, para o rei virar ameaça. O que as brancas vão fazer aqui? Vão avançar os peões em cima do roque do adversário. Para quê? Para que, ao trocar peões, ó, vai trocar, ó. Ao trocar peões, o rei preto fica exposto. Então aqui as brancas tentam avançar e atacar o rei preto, trocando os peões da frente do rei preto primeiro, e as pretas tentam atacar o rei branco, trocando os peões da frente do rei branco. Tá joia? Então,
Fez roque de alas opostas, avança os peões sobre o roque para poder expor o rei adversário. Tá bom? Vamos agora para a última dica. A ideia é a seguinte. Para fechar, toda vez que você for fazer um lance, você tem que rever, repensar, reveja as suas decisões antes de fazer o movimento. Pensou, eu vou fazer isso. Beleza. Volta lá no início do pensamento, confere as continhas, confere o cálculo. Não faça um lance sem planos. No xadrez, o lance tem que ter uma explicação, um motivo. Quando você não souber por quê, vou jogar aqui porque, não sei, vou só jogar, isso não é bom. Tenha um plano. Elaborar planos é o primeiro passo para você melhorar no jogo. Então, sigam as dicas. No próximo capítulo nós vamos ver como melhorar as peças, o bispo, a torre, o cavalo. Mas o básico está aqui, nessas dicas de iniciantes, nessas dicas básicas para você melhorar no jogo, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até o capítulo 15. Tchau, tchau.